Fala pessoal, tudo bom? Seguinte, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre áudio em jogos, que é uma disciplina que acontece muito de ser muito esquecida no desenvolvimento dos jogos e isso acaba prejudicando muito a versão final do que o jogo poderia ser. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não deixar de escanteio de lado essa parte do desenvolvimento também e como game designer a gente se atentar e ter uma sensibilidade grande na hora de pensar em como a gente vai fazer o áudio para os nossos jogos, beleza? Então vamos entender um pouco sobre áudio em jogos e as possibilidades que a gente tem como game designer de explorar essa disciplina que é o sound design, beleza? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar aqui algumas recomendações que eu acho que o primeiro passo como game designer que a gente tem que fazer, muito importante mesmo, é consumir vários jogos e entender como que eles trabalham o áudio dentro das suas limitações. Então, se é um áudio, né, se é um jogo que ele é mais retrô, ele usa geralmente chiptune, que são esses sons mais 8-bit, 16-bit, 32-bit. Então, a gente entender o tipo de jogo que a gente está trabalhando para ver que tipo de áudio a gente vai utilizar. Então, algumas referências para vocês ouvirem e estudarem tanto efeito sonoro quanto músicas, tá? Então, Chrono Trigger, que é um clássico, Undertale, que eu já citei várias vezes aqui, Hotline Miami, que é um jogo muito bacana também, acabou fazendo um sucesso estrondoso aí nos anos de 2010 pra frente. The Legend of Zelda Ocarina of Time, que é mais um clássico aí que precisa ser jogado não só pelo áudio, mas pelo jogo como um todo, ele é uma baita ferramenta de estudo. Journey ganhou várias premiações, se eu não me engano foi o primeiro jogo a receber uma premiação dessas de músicas normais, de score de músicas sem ser de jogo, né? Ele foi premiado. Shadow of the Colossus, Skyrim, Ori and the Will of the Wisps e Stardew Valley são algumas recomendações aí. Recomendo muito olhar, ouvir a trilha sonora no YouTube, no Spotify, jogar esses jogos para ouvir os sons, né, os efeitos sonoros, porque a gente precisa construir um repertório para entender como os jogos fazem para que a gente consiga pegar essas referências e adaptar para os nossos jogos. Então essa é a minha primeira etapa como game designer, é estudar e ouvir muitas coisas para ter um repertório legal, para que quando você for fazer, você já saiba como outros jogos fizeram e consiga partir de um ponto ali, de uma referência já. O que eu gosto de fazer como game designer, assim, para conversar com a equipe de áudio do jogo, falando de sound effects, né? Esse SFX aí significa efeitos sonoros. Então, que coisas eu pergunto para pensar em como vão ser feitos os efeitos sonoros desse jogo? Qual que é a vibe do jogo, né? Então, é um jogo que ele é mais sério. Se ele for um jogo mais sério, ele vai precisar de um efeito sonoro sério. Então, não vai ser uma coisa mais cartoonizada, um efeito mais simples, mais lúdico. Não, a gente precisa de um som real. Então, se é um jogo sério e você soca a madeira, precisa ser um som de soco na madeira real. Se você está num jogo mais cartoonizado, mais personalizado, às vezes o soco na madeira não precisa ser tão realista, ele pode ser mais lúdico, mais simples. Se é um jogo muito personalizado, todos os sons do jogo podem ser feitos com a boca, por exemplo. Isso pode dar um efeito muito engraçado, muito diferente. Então, qual o escopo para a produção? Essa é uma outra coisa que vale a pena se perguntar como game designer para entender quão longe você pode ir com esses efeitos sonoros. Então, quanto tempo tem para esse jogo ser feito? Tem dois meses. Se tem 2 meses, a gente vai provavelmente comprar de banco de efeito sonoro da internet, porque não vai dar tempo de ficar fazendo isso. Ou não, a gente vai ter uma dublagem feita própria para isso e os efeitos a gente vai comprar da internet. Então, entendendo o escopo, né, a duração desse projeto, fica mais fácil de entender quais vão ser as possibilidades que a gente vai ter como game designer ali para explorar e para passar para nossa equipe de áudio. E a última pergunta que eu gosto de fazer é sempre quais são as referências. Então, o nosso jogo é um jogo 3D de mundo aberto. Então, quais as referências? Legend of Zelda Breath of the Wild, GTA, enfim, qualquer jogo que você queira tomar como referência. E você estuda essa referência para entender como você vai traduzir isso para dentro do seu jogo. E aí, a partir disso, você mostra as referências para a galera que for fazer o áudio e vai ficar mais fácil de fazer isso. A mesma coisa aqui eu coloquei MSC, que seria a música do jogo, né? Então, mesma coisa, qual é a vibe do jogo? É um jogo mais alegre, então vai ter uma música mais alegre? Ou começa feliz e vai ficando triste o jogo, então as músicas vão mostrando, vão passando isso pro jogador, né? Porque tanto efeito sonoro quanto música é muito importante a gente
ter muita sensibilidade, né? De tipo, como a gente vai comunicar isso pro jogador. Então, qual que é a vibe que a gente quer passar com esse jogo? A música vai mostrar isso pros jogadores. E qual o escopo para produção das músicas? Então, quantas músicas a gente quer que tenha? Qual o tamanho dessas músicas? Vão ser músicas curtas? As fases são curtas, então a gente precisa de músicas menores que ficam loopando, ou não, vão ser fases muito longas, então pode ser uma música mais longa que fica loopando, ou enfim, a gente precisa entender qual que é o prazo e qual que é o escopo para essa produção, e de novo, quais as referências. Então, é um jogo que ele se passa na era medieval, por exemplo. Então, vou estudar referências gregorianas e músicas medievais para colocar e criar, né, na hora de passar para a galera de áudio do jogo, que a gente faça algo nesse estilo para combinar e casar com a vibe que a gente quer passar do jogo. Então, eu gosto de perguntar sempre esse tipo de coisa. E para fazer os áudios dos jogos, a gente tem alguns programas que são os mais utilizados no mercado, que são o Fmod, que está aí escrito Fmod, e esse logo aí da direita é do programa que chama Wwise. Wwise escreve W-W-I-S-E. Então, esses são os dois programas que a gente usa, que todos os projetos aí de pequeno, grande, médio porte utilizam na hora de desenvolver o áudio dos seus jogos. Por que isso aqui é importante, né? Por que é importante a gente saber que isso vai ser utilizado no desenvolvimento? Porque quando a gente está trabalhando com middlewares, que são esses programas, a gente está falando de áudio dinâmico. Por que áudio dinâmico é importante para jogos? Porque diferente de música, de filme, de vídeo, o jogo ele é dinâmico. Então a gente pode criar dentro desses programas parâmetros e eventos que vão ser disparados dependendo do momento que a gente está no jogo. Isso é muito importante da gente saber como game designer, para a gente pensar onde e quando a gente quer que esses eventos, esses áudios, essas músicas diferentes sejam disparados e a gente documente isso. Então, aqui tem um exemplo na esquerda do Fmod e na direita do Wwise. Então, aqui vocês podem ver, ó, por exemplo, nessa imagem que eu peguei de representação, a gente tem essa linhazinha verde aqui. Essa linhazinha verde significa que aqui essa área do som vai ficar sendo loopada, né? Então vai ficar em looping, e essa outra área aqui vai ficar em looping também. E vocês podem ver que tem várias anotações aqui, várias outras marcações nesses áudios. O que isso significa? Significa que dentro da programação do jogo, quando tiver dentro desse parâmetro aqui, desse estado do jogo, o jogo vai ficar repetindo essa música. Se o jogo entrar dentro desse parâmetro aqui, ele vai ficar repetindo esse outro trecho de música. Se acontecer alguma outra coisa que chame esse parâmetro, ele vai tocar essa parte da música. Enfim, isso é interessante porque a gente tem um controle muito maior sobre como vai ser essa experiência. Então, conhecendo minimamente esses middlewares e criando parâmetros e eventos, né, colocando no nosso documento, eu quero que quando chegue o chefão, toque uma trombeta. Então a gente coloca esse evento dentro do Fmod, né, do Wwise. Eu quero que quando chegue na segunda etapa do chefão, entre mais uma camada de áudio que fique mais pesada a música. Coloque isso no documento para que os sound designers façam isso no nosso jogo. Eu quero que caso ele abra um baú e o baú seja super especial, tenha mais sons ainda, então a gente coloca mais um evento. Eu quero que quando ele faça isso, dispare um áudio tal. Então tudo isso a gente consegue fazer com esses middlewares, que é importante a gente saber e utilizar. Então recomendo vocês darem uma olhada à parte, porque eu não vou conseguir entrar e detalhar isso aqui no curso, mas é bom saber que existe e ajuda muito a gente no game design. E aqui para fechar, para criar, né, as tarefas e passar para a galera de áudio e música, o que eu imagino, eu sempre gosto de perguntar essas coisas, né? O que precisa de som? Então eu começo a perguntar tudo no meu jogo que precisa de som, que eu sinto falta quando eu estou jogando, e aí eu listo e crio tarefas sobre cada uma dessas necessidades para passar para a equipe. E outra coisa que eu gosto de perguntar, existe a necessidade de terem parâmetros e condições especiais dentro desses sons? Que é isso que eu acabei de explicar para vocês ali do Fmod, do Wwise. Se existe essa necessidade, eu vou documentar cada parâmetro e situação no GDD, para que a pessoa de áudio faça esses parâmetros e o programador implemente isso. E aí, falando de música, onde faz sentido ter música? Tem certas partes do jogo que muitas vezes não faz sentido ter música, pode ter só uma ambientação. Mas onde faz sentido ter e quais músicas vão ter nesse jogo? Então listar e criar essas tarefas também sobre músicas. E mesma coisa, se existe a necessidade de terem parâmetros e condições especiais dentro dessas músicas. Se faz sentido, a gente documenta cada um desses parâmetros e essas situações no GDD do projeto para que isso seja feito. Beleza, pessoal? É isso aí.